Boa tarde a todos. É, com muita alegria que eu recebo o professor Brenner no terceiro simpósio da linha de pesquisa Educação Tecnológica e Sociedade. Eu sou a professora Glaucia Jorge e vou fazer a mediação da mesa de agora com o professor Brenner. Para quem não conhece, eu vou apresentá-lo. O professor Brenner ele é doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e ele possui graduação em ciências econômicas pela Fundação João Pinheiro e atualmente ele é professor adjunto do Departamento de Gestão Pública do Centro de Educação Aberta à Distância da UFOP. Nós somos colegas nesse centro e estou muito à vontade em recebê-lo para conversar com você sobre tecnologias sociais. Brenner, a palavra é sua. E, gente, boa tarde, Glaucia, oi, Alexandre, e quero já também dar boa tarde para vocês todos que estão por aqui, ou por aí, ou por onde essa conversa nossa circular, não é? Quero agradecer o convite da professora Andréia, minha colega, uma pessoa que eu admiro, porque tem se esforçado muito para que esse simpósio seja já uma agenda confirmada no nosso campo. Também quero cumprimentar os alunos, toda a equipe que participou da organização desse evento. E aí, acho que a gente vai ter uma tarde, um fim de tarde divertido para a gente conversar sobre esse tema que eu estou propondo, a partir de um convite, de uma proposta que foi feita também pela professora Andréia, e que, em alguma medida, vai envolver a professora Glaucia, com a qual eu tenho trabalhado nos últimos anos. A ideia é conversar sobre as tecnologias, sob a perspectiva da ação pública, está faltando um acento ali, né? E quais são as conexões com o campo da educação. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a minha exposição ela vai expandir a nossa noção primeira de tecnologia. Eu vou tratar das tecnologias com uma outra perspectiva, e aí a minha ideia, a minha vontade, meu desejo é que, ao final dessa nossa conversa, a gente tenha uma visão mais expandida das tecnologias, digamos que ultrapasse essa perspectiva de que a gente costuma ter sobre as tecnologias, não é? de que a gente simplesmente trata de tecnologia quando a gente está falando de máquinas ou de aparatos digitais, etc. Eu, portanto, não vou ficar restrito a essa visão e pretendo passar desse lugar. Direto do dicionário, qual dicionário? O dicionário organizado pelo professor Daniel Mil, tem lá um verbete sobre tecnologias, escrito por um colega, pelo professor Haroldo Bertoldo, e diretamente de lá. As tecnologias são isso que vocês estão lendo aí junto comigo. Habilidades, saberes, processos, objetos, artefatos, instrumentos. Hoje de manhã, mais cedo, fiquei feliz porque a professora Sancho usou a palavra dispositivos. Quer dizer, as tecnologias são essas coisas todas que eu acabei de ler, mas não são apenas isso, né? Elas têm que fazer alguma coisa. Então, que mobilizados, essa é uma palavra importante, é um verbo importante, modificam e transformam a realidade humana e não humana. Quer dizer, as tecnologias, elas têm uma função. Para alguma coisa ser entendida como uma tecnologia, é preciso que ela faça alguma coisa. E o fazer da tecnologia, nessa definição, tem a ver com isso que está ali em vermelho. Modificar e transformar a realidade humana e não humana. Vejam que é divertido, porque a gente está muito acostumado com a realidade humana, mas a gente acaba não pensando muito na realidade não humana. Quer dizer, artefatos, instrumentos ou dispositivos mobilizam atores humanos e atores não humanos. Essa é uma ideia
que eu gostaria que vocês guardassem, né? Um artefato, ou um dispositivo, ou um instrumento, ou uma dessas coisas, é um conjunto de processos que tangibiliza uma ideia, um conceito, uma intenção. Então, veja, as tecnologias, elas são esses instrumentos ou esses dispositivos que mobilizam ou que transformam a realidade humana e não humana, mas que dão sentido a alguma coisa, que tangibilizam uma ideia, né, que expressam um conceito ou que manifestam uma intencionalidade. Quer dizer, essa segunda parte do que eu acabei de ler para vocês, de alguma maneira apresenta a funcionalidade da tecnologia, não é? Ou, se vocês quiserem, os objetivos das tecnologias. Então, vejam, alguns exemplos para ficar fácil para nós. Vamos começar dos mais fáceis, né? Um telefone é uma tecnologia. Por quê? Vou voltar, né? Porque mobilizam e transformam a realidade humana e não humana. Um telefone dá sentido a uma ideia, a um conceito, a uma intenção, né? Que é promover a comunicação. Um livro é a mesma coisa, um sistema. Vejam, agora vai ficando mais interessante. Uma lei. A lei pode ser entendida como uma tecnologia. Por exemplo, a lei de cotas, a lei de acesso à informação, a lei Maria da Penha, etc. Né? Vamos ver se vocês estão seguindo. Né? Uma lei, portanto, ela reúne um conjunto de processos, ela reúne um conjunto de saberes, a lei mobiliza um conjunto de atores humanos e não humanos e modifica a realidade humana e também não humana. A lei é um mecanismo porque ela materializa uma ideia, não é? A ideia, nesse caso, de proteção à mulher, ou no caso da lei de cotas, de redução da desigualdade, de afirmação dos direitos da população, dos negros, ou dos jovens das escolas públicas, ou dos indígenas, etc. Portanto, nesse sentido, uma lei também dá concretude a uma intencionalidade. Nesse sentido, pode ser compreendida como uma tecnologia. Um copo, uma barrinha de cereal para ficar divertido, e outros tantos exemplos. Mas naquilo que me interessa hoje, a gente pode pensar também num programa público, ou numa política pública, ou na política educacional, se vocês quiserem, num programa educacional entendido também como uma tecnologia. Então, aí já é uma coisa, nesse sentido, mais extrapolado, mais ampliado, porque eu agora estou dizendo para vocês que, por exemplo, um programa público, um projeto político-pedagógico de uma escola, um programa educacional definido por um governo, pode ser entendido como uma tecnologia. Então, veja, o que vai dizer que esse artefato, ou que esse instrumento, ou que esse dispositivo é uma tecnologia, além dessas outras coisas que eu já falei para vocês, é a sua função social ou a sua finalidade. Né? A função social ou a finalidade dos artefatos ou dos dispositivos ou dos instrumentos estão associados a um conjunto de sentidos, a um conjunto de intencionalidades. Então, é muito interessante, porque quando eu pego, por exemplo, uma lei, ou um par de tênis, ou um ambiente virtual, como a gente está nele aqui, entendido como uma tecnologia, ou a sala dos professores de uma escola pública, o projeto pedagógico de uma escola, ou um programa educacional qualquer, ele vai ser entendido como uma tecnologia, porque ele articula um conjunto de funções, ele articula um conjunto de sentidos, né, de intencionalidades, e muitas vezes atuam de uma forma integrada, atuam de uma maneira orgânica, que pode ser em rede. Quer dizer, eu vou discutir isso com vocês mais adiante, defendendo que essas tecnologias sejam compreendidas ou sejam implementadas numa perspectiva de rede.
não é? Então, veja, esse é o primeiro, é um conceito que eu queria que vocês guardassem, um conceito de tecnologia, aqui entendida desta maneira, e quero que vocês agora guardem o conceito de política pública. Eu não estou falando especificamente da política educacional, também ela, estou falando de modo geral, não é? Vocês podem, se quiserem, trocar aí onde está a política pública no slide, substituir por política educacional, vai dar no mesmo, né? Então, as políticas públicas, de modo geral, são algo que materializam a ação do Estado ou a ação pública. As políticas públicas são, digamos, as intencionalidades dos governos colocadas na prática. Isso é muito importante, né? A política pública, ela tangibiliza, ela materializa, ela dá concretude àquilo que o Estado ou os governos querem fazer. Então, veja, a política educacional é a mesma coisa. A política educacional, ela dá concretude à solução das questões educacionais que se pretendem encaminhar, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, na política do livro didático, quer dizer, a gente quer resolver um problema público no campo da educação, nós vamos precisar, de alguma maneira, ou de uma política pública ou de um programa. Não importa, mas aqui eu estou usando mais ou menos como sinônimos, né? Quero resolver a questão da formação dos professores. Talvez tenha que criar um programa de formação de professores. Quero resolver o problema das matrículas na educação superior. Quero estimular os jovens a ingressarem na educação superior. Então, posso, por exemplo, criar um programa de financiamento estudantil, o FIES. Posso criar um programa de bolsas de estudo nas instituições privadas, o ProUni. Posso aumentar a vaga das universidades públicas, expandir, construir mais universidades públicas, o ReUni, etc, etc. Então, estou dando a vocês alguns exemplos, né? Quero, por exemplo, estimular que negros ou alunos da escola pública cheguem até as universidades. Aprovo a lei de cotas, por exemplo, que serve, nesse sentido, como um tipo de política pública. Quer dizer, então, e aí especificamente de política educacional, né? Nós vamos conversar sobre outros exemplos de política educacional, mas me parece importante agora que vocês entendam isso. Quando eu falo, por exemplo, do FIES, que eu imagino vocês todos saibam o que é, o FIES, como política pública, ele resolve concretamente um problema público, né? Qual é? O acesso à educação superior. Agora, obviamente que eu poderia resolver o acesso à educação superior de diversas maneiras, né? O FIES é uma das soluções materialmente definidas que o Estado adota para resolver um problema público. Nós podemos até discutir aqui depois outras tecnologias, se vocês quiserem, já estou me adiantando, que também resolveriam problemas públicos de outras formas, né? De qualquer maneira, é muito importante que a gente entenda isso. Se as políticas públicas materializam a ação pública, elas não acontecem exclusivamente na esfera do Estado. A ação pública não está, portanto, circunscrita à ação estatal. As políticas públicas podem mobilizar um conjunto de outros atores que operam na esfera pública, né? Mas que não são atores estatais. Por exemplo, as organizações não governamentais, os sindicatos, os movimentos sociais, empresas privadas, etc, etc, etc. Quer dizer, esses atores que eu acabei de ler para vocês, e estão aí na transparência para vocês acompanharem, eles operam na esfera pública, mas eles não são atores estatais, né? Então, por exemplo, quando existe uma pressão, uma legislação pode ter sido aprovada para a própria Lei Maria da Penha, não é? A Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção à mulher, ela sofreu
digamos, ela teve um apoio enorme de um conjunto de entidades de classe que, em alguma medida, pressionaram o Estado a aprovar a legislação. A Lei Maria da Penha não nasceu do Estado. Ela nasce de um conjunto de outras, de pressão, da articulação de outros atores institucionais. O Estatuto do Idoso, a mesma coisa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a mesma coisa. Então, essa ideia que está aí é muito importante para esse passo que a gente vai dar agora. Né? Se as políticas públicas dão concretude, né? Se não, as políticas públicas dão concretude a essas ideias. Né? Elas, de fato, visivelmente são a resposta que os governos dão a um conjunto de demandas ou um conjunto de interesses. Agora eu vou juntar as duas coisas. Né? Se eu disse para vocês mais cedo que as tecnologias são coisas, ou são artefatos, ou são instrumentos que modificam processos e as relações, as políticas públicas ou os programas públicos podem ser entendidos como tecnologias da ação pública. Percebem o movimento que eu estou fazendo? Né? Se as tecnologias são aparatos, são instrumentos ou dispositivos que articulam atores humanos e não humanos e que modificam a realidade humana e não humana, e as políticas públicas são essas coisas todas que eu acabei de dizer para vocês, eu posso entender os programas públicos ou as políticas públicas como tecnologias da ação pública. Então, políticas sociais, políticas de habitação, políticas de saúde, políticas de cultura e, claro, as políticas de educação, as políticas educacionais, elas estruturam a ação pública. Então, as políticas educacionais, para ficar nesse assunto que é o nosso campo aqui, elas também articulam atores humanos e não humanos, e por isso podem ser entendidas como tecnologias. Vejam que é, digamos, uma concepção mais ampliada do que essa que a gente costuma ver. Não é? Então, eu não estou falando de política educacional associada exclusivamente a questões tecnológicas, também, mas eu posso pensar numa política educacional que não interage ou que não articula aparatos tecnológicos no sentido mais convencional, mas ela vai continuar sendo, nessa nossa conversa, compreendida como uma tecnologia por causa desse slide que vocês estão vendo aí. Então, veja, elas são entendidas como tecnologias, obviamente as políticas educacionais, mas não apenas elas, né? Política social, política de habitação, política de saúde. Por quê? Porque mobilizam organizações, mobilizam regras, mobilizam marcos legais, marcos regulatórios, mobilizam as instituições, mobilizam os sujeitos, os territórios, os orçamentos, os recursos humanos e não humanos, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, as políticas públicas ou a política educacional, elas podem ser entendidas como tecnologias, porque articulam e mobilizam atores-rede, mobilizam artefatos, mobilizam instrumentos e, obviamente, mobilizam dispositivos, modificam a dinâmica social e as relações que estruturam os bens e serviços que são seu alvo. Estou lendo porque facilita aqui para a gente entender. Né? Então, veja, talvez um exemplo ajude mais. Né? Eu vou chegar nele daqui a pouquinho. As políticas públicas ou os programas públicos, eles podem ser entendidos como tecnologias, e vou dar um passo adiante agora. Podem ser, a maioria deles, né, ou todos eles, do ponto de vista ideal, podem ser entendidos como tecnologias sociais. Ou deveriam ser entendidos como tecnologias sociais. Por quê? Porque as tecnologias sociais, elas têm a ver com essas coisas que a gente já conversou aqui, mas elas também têm a ver com um desejo de mobilizar atores humanos e não humanos, no sentido que a gente já conversou, mas de promover relações horizontais.
de promover uma lógica cooperativa, uma lógica do compartilhar, uma lógica de uma distribuição mais equitativa, mais justa dos recursos, de uma lógica solidária, de uma lógica inclusiva. Ou, se vocês quiserem, porque estamos falando de tecnologias sociais associadas às políticas públicas, da efetivação de direitos, da promoção da cidadania. Então, a tecnologia social, ou a política pública pensada como uma tecnologia social, ela é uma alternativa para que as relações entre o Estado e a sociedade se deem de uma maneira mais inclusiva, mais horizontal, ou para que as relações de poder sejam menos desiguais. A tecnologia social, então, ela é uma possibilidade de se preservar a dinâmica do trabalho, de dar centralidade ao direito, à cidadania e ao território. Então, vejam, aí, duas palavras importam para nós aqui. Direitos, três, então. Direitos, cidadania, que está associada à questão dos direitos, e o território. Porque, veja, de qualquer maneira, as políticas públicas, e aí incluídas as políticas educacionais, entendidas como tecnologias sociais, elas vão acontecer em algum lugar. Elas vão acontecer no território. As políticas públicas pensadas como tecnologias sociais, ou nem se vocês pensarem as políticas públicas como tecnologias sociais, não importa. Pensando de um jeito ou pensando de outro, elas vão ter que, de fato, ser efetivadas em algum lugar. E esse lugar é o território. Então, veja, essa ideia de território, para as políticas públicas, a partir de uma visão de tecnologia social, ela é curiosa porque se é um conjunto de dispositivos, um conjunto de instrumentos, um conjunto de instrumentos ou de processos ou de artefatos que mobilizam atores humanos e não humanos, eu não estou falando apenas de uma coisa, né? Eu estou falando de uma tecnologia social que articula esses atores, que articula um conjunto de intencionalidades, que articula um conjunto de coisas para resolver uma questão. Obviamente, isso só vai ser possível se eu for pensar nas tecnologias em rede, uma rede transversal que promove a interação entre outros atores, instituições, processos, dinâmicas, territórios, culturas e interesses. Eu sei que eu devo estar falando de coisas ainda numa perspectiva muito abstrata para vocês, mas eu prometo que eu vou melhorar essas coisas agora, dando alguns exemplos para vocês de tecnologias sociais. Então, por exemplo, uma cooperativa dos Asmar, em Belo Horizonte, ou em muitas cidades têm cooperativas de catadores de papel, cooperativas de costureiras, cooperativas de artesãos. Podem ser entendidas como tecnologias sociais. O programa de agricultura familiar, o programa do livro didático, essas coisas todas que estão aí nesse slide, vocês estão lendo junto comigo, podem ser entendidos como tecnologias sociais. Vejam por quê, né? Porque articulam uma rede transversal de interação. Olha aí. Eu vou passando os slides para vocês acompanharem junto comigo. O programa Mais Médicos, por exemplo, é uma tecnologia social? É por causa disso que está aí e vocês estão vendo junto comigo. O programa da farmácia popular, da mesma forma, o reúne a renda emergencial que a gente experimenta agora, nesse ano de 2020, etc. Né? Vamos analisar isso de uma maneira mais organizada para facilitar para vocês. Vamos pegar o programa Universidade Aberta do Brasil. Imagino que vocês todos já tenham ouvido falar da Universidade Aberta do Brasil, que é um programa financiado pelo governo federal em parceria com as universidades públicas. É um programa de promoção ou de oferta de educação superior ou educação inicial
ou formação continuada em cursos de graduação e pós-graduação nas universidades públicas, majoritariamente através da modalidade à distância. Então, acabou ficando fora de ordem isso aí, depois eu vou ter que voltar, né? Esse slide acabei colando errado. Olha aí a Universidade Aberta do Brasil de uma maneira diferente. Assim. Que rede ela mobiliza? Quais são os atores humanos e não humanos que ela mobiliza? Que instrumentos ou que artefatos a Universidade Aberta do Brasil mobiliza? Quer dizer, neste sentido, ela é entendida como uma tecnologia social, porque ela articula esses atores, ou esses atores humanos e não humanos que vocês estão vendo aí. Né? O orçamento, processos diversos, tem que matricular o aluno na universidade, o aluno tem que ter diploma, tem que fazer uma disciplina, ele vai ser aprovado, o professor vai ter que fazer chamada, você vai ter que definir um conjunto de regras para ela funcionar, tem os equipamentos públicos, quais são eles? A própria universidade, o polo de apoio presencial, as escolas, muitas vezes, onde esses sujeitos vão trabalhar, pessoas, quem são elas? Os alunos, os professores, os tutores, os gestores, os coordenadores de curso, os prefeitos, os secretários de educação, os técnicos do MEC, da CAPES, etc. Né? As regiões e as instituições. Então, é mais ou menos isso aqui. A Universidade Aberta do Brasil pensada como uma rede. Né? Essa mobilização aqui, desse conjunto de atores, mobiliza uma rede, ou, se vocês quiserem, produz uma rede. Eu não estou dizendo que a rede ela existe, que ela antecede a existência do programa ou da política. Eu estou dizendo, pode acontecer, mas eu estou dizendo que na hora em que o programa ou a política, pensada aqui como uma tecnologia, ela vai ser operacionalizada, ela vai ser implementada, ela, na sua operacionalização, no seu processo de implementação, ela vai mobilizando essas coisas, ela vai articulando isso aí, e isso produz uma rede. Então, eu estou meio que afirmando que a rede deriva da implementação dessas tecnologias sociais. Ou, nesse caso da nossa conversa, dos programas educacionais. Né? Então, veja, essa é uma rede laturiana. A Universidade Aberta do Brasil, ela pode ser entendida como algo que opera numa rede laturiana, aí por conta do Bruno Latour, que articula atores humanos e não humanos. Eu coloquei um desenho da rede da Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu trabalho, do Centro de Educação Aberta e à Distância, que é a unidade acadêmica que, na Universidade Federal de Ouro Preto, coordena, ou se vocês quiserem, que articula a rede da Universidade Aberta do Brasil. Né? Então, tem aí, digamos, quase todos os atores humanos e não humanos mobilizados pela Universidade Federal de Ouro Preto através da Universidade Aberta do Brasil. Então, a UFOP, o coordenador geral, o coordenador de curso, o supervisor de curso, o professor de disciplina, os tutores presenciais, os alunos que participam, as escolas públicas, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, outras instituições públicas, outras organizações públicas, a Secretaria Municipal de Educação e os polos de apoio presencial. Vejam que dessa maneira como a gente desenhou, está em inglês porque a gente escreveu para um artigo em outra língua, a gente organizou essa conversa nessa perspectiva de uma rede, né? E aqui, para nós, a centralidade que a gente deu lá naquele artigo era para o papel da universidade pública como uma grande articuladora da rede, mas eu podia, obviamente, colocar no centro da rede, por exemplo, os polos, ou os professores, ou as escolas públicas, ou a Secretaria Municipal de Educação, a depender do tipo de análise ou de mobilização que eu estou interessado em fazer. Né? Então, veja,
Isso é importante, pensar nas tecnologias como instrumento da ação pública, ou pensar a ação pública como tecnologia, porque, de qualquer maneira, elas vão responder uma questão. Eu tinha dito para vocês que essa resposta pode se dar de várias maneiras, né? Eu não necessariamente preciso resolver um problema público de um jeito só, né? Vou, de novo, ajudá-los com um exemplo. Eu posso combater a fome de várias maneiras. Cada uma dessas soluções, elas podem ser entendidas como um programa público, né? Se eu, então, for combater a fome entregando cestas básicas, a cesta básica vai ser entendida, o programa de cesta básica vai ser entendido aqui como uma tecnologia social para resolver o problema da fome. Mas eu posso criar, vocês aí, alguns vão se lembrar do programa Fome Zero. É outra tecnologia social, articula outros repertórios, mobilizam outros atores para resolver um problema público. O programa Bolsa Família é uma outra maneira, por exemplo, de resolver a questão da fome ou a questão da pobreza, né? Então, é muito importante que vocês entendam que eu posso ter um problema ou um problema público, uma demanda, e eu posso resolver essa demanda utilizando diferentes programas ou diferentes tecnologias sociais, né? Então, vejam só um exemplo que eu vou dar a vocês. Eu não sei se o slide ajuda, né? Mas foquem aqui nessa figura grande e nessa outra figura grande. Eu vou dar a vocês 2 exemplos de tecnologias sociais fora do campo educacional, porque eu acho que se vocês entenderem isso fora do campo da educação, vai ficar muito fácil para vocês entenderem também as tecnologias sociais pensadas como políticas educacionais ou como programas educacionais. Veja, a questão aqui é resolver a fome. A fome, se vocês estão entendendo, ela é um problema público, não é? É um problema que exige dos governos algum tipo de atitude, algum tipo de ação. Eu estou dando a vocês 2 maneiras de resolver o problema da fome. Então, estou apresentando para vocês 2 tecnologias sociais. A primeira é o restaurante popular. Essa foto aqui. Que muitos de vocês já devem ter ouvido falar e até imagino que eu já almocei em restaurantes populares muitas vezes na minha vida. Então, um restaurante popular é uma maneira que os governos encontraram para minimizar a questão da desigualdade alimentar. Agora, aqui tem uma outra foto do João Dória, quando prefeito de Belo Horizonte, prefeito de São Paulo, e ele cogitou implementar um programa que recebeu o nome de Farinata, recebeu um apelido de Ração do Dória, que são essas bolinhas aqui que lembram aquela proteína da soja. Como é que era isso? A Prefeitura de São Paulo ia recolher alimentos próximos à data de vencimento, ou produtos alimentícios próximos à data de vencimento, ia processar esses alimentos ou esses recursos, ia transformar essas coisas nessas bolinhas, né, nessa proteína, nesse alimento, e ia distribuir para a população em situação de fome, a população de rua, ou o público-alvo que a prefeitura já sabia quem era. Veja, isso pode ser entendido como uma tecnologia social, da mesma forma como pode ser entendido o restaurante popular de outras prefeituras. A questão aqui é que a diferença tem a ver com que compreensão de direitos o Estado tem, que noção de cidadania tem o Estado, tem o governo, né? Como é que ele compreende
a efetivação de direito de cidadania, ou, se vocês quiserem, em última instância, que noção de Estado esse governo pretende anunciar, né? Ou, se vocês quiserem, que tipo de preocupação é que mobiliza a ação pública. Nesse caso, parece que governos acham que é importante as pessoas verem o prato, a comida colorida, as pessoas estarem juntas, elas interagirem, elas participarem de um ritual, quer dizer, existe aí um conjunto de outras coisas que essas tecnologias sociais pretendem articular, como um restaurante popular. Aqui não, né? Aqui a articulação é de uma outra natureza, de uma perspectiva muito mais restrita. Veja, vocês estão entendendo isso dessa forma, vai ficar fácil para vocês entenderem o programa de educação remota, que pode ser compreendido como uma tecnologia social. Nesse caso, é mais divertido, porque articula mesmo tecnologias nesse sentido mais digamos, mais óbvio, né? O programa de educação remota de Minas Gerais, ele, portanto, é um programa educacional, em tempos que foi desenvolvido pela Secretaria de Educação por causa da pandemia, para que as escolas, quando fechadas, pudessem ofertar ou continuar oferecendo educação para os alunos do estado de Minas Gerais. Isso é fruto de uma pesquisa que a gente fez, a professora Glaucia, que está aqui comigo, participou dessa pesquisa, a gente vai publicar um texto em breve sobre isso, sobre a implementação desse programa, mas vejam aí, que é o programa chamado REAMP, articula um conjunto de dispositivos, ou um conjunto de instrumentos, articula atores humanos e não humanos, né? Um canal no YouTube, os programas da TV Minas, as apostilas, o aplicativo Conexão Escola, os professores, os alunos, vejam, atores humanos e não humanos. Os dispositivos, a apostila pode ser aqui um ator não humano, o YouTube do Se Liga na Educação, onde estão os programas que são transmitidos, outro ator não humano, o aplicativo, outro ator não humano, mas eu tenho os atores humanos, as famílias, os alunos, os professores, tem os sindicatos, outro ator não humano, tem o governo, as superintendências regionais de ensino, quer dizer, essas coisas todas, se vocês quiserem, operam assim, em rede, numa rede multinível. Né? Aqui, obviamente, a rede não é a do programa Conexão Escola, essa é uma rede de um outro programa, mas não tem problema, né? Vocês vão vendo, eu podia colocar aqui o programa Conexão Escola, nessa bolota cinza, e todos os atores humanos e não humanos que o programa de educação emergencial de Minas Gerais mobiliza, tanto os humanos quanto os não humanos. Aqui é interessante porque a gente vê que o programa de educação remota produz uma rede multinível, e a gente não vai discutir isso aqui em profundidade, mas no caso de uma tecnologia social, é muito importante que, para que ela funcione, quer dizer, para que uma política pública ou um programa educacional compreendido como uma tecnologia social, para que isso funcione bem, é importante que essa rede funcione bem. É importante que essa rede funcione bem. Por quê? Porque essas tecnologias sociais, elas vão mobilizando esses atores, e esses atores vão produzir obrigatoriamente uma rede. Então, do ponto de vista da política educacional, é preciso que a gente veja se essa rede funciona bem, né? Por qualquer rede, qualquer que seja ela, para ver se ela funciona bem. Então, voltando lá, qual que é a rede aí, né? Alguma dessas coisas que o programa de educação remota mobiliza. Que rede é essa? Tem várias redes possíveis, mas eu estou mostrando para vocês uma dessas redes, né? As tecnologias, os processos, as pessoas que vocês já sabem quem são, a questão regional, as desigualdades, todas elas, a questão do homeschooling, que é, de alguma maneira,
nós deslocamos a escola para dentro de casa, e as questões sanitárias que são próprias da pandemia. Todas essas questões, de uma maneira, digamos, abstrata ou não, elas articulam coisas, né? Eu vou, de alguma maneira, vamos conversar um pouco sobre isso, se der tempo. Vejam como é que essa coisa se organiza numa perspectiva de rede. Esse é o mapa de Minas Gerais. Então, vocês vejam, o programa de educação remota, ele, no estado de Minas, mobiliza, idealmente, todos os municípios mineiros, pois em todos os municípios de Minas Gerais tem um aluno, obviamente, né? Imagina-se que todos os municípios mineiros tenham pelo menos uma escola estadual. Esse mapa está dessa forma porque quanto mais escuro, maior é a nota que o município tem no IDEB. Quanto mais claro, menor o IDEB do município. Então, vocês vejam que Minas Gerais tem, digamos, aqui na parte sul, municípios mais desenvolvidos do ponto de vista do desempenho educacional. E na região norte do estado, municípios menos desenvolvidos em relação ao desempenho educacional. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que, nesse caso do REAMP, do Programa de Educação Remota do Estado, entendido como uma tecnologia social, porque de fato ele pode ser entendido assim, uma coisa fundamental para que ele funcionasse bem era ele levar em conta a diversidade dessa rede que vocês estão vendo aí, que é constituída por um conjunto, por 850 e tantos municípios, por tantas superintendências regionais de ensino, por tantas escolas estaduais, por um conjunto de diretores, por um conjunto de professores, concursados, contratados, etc., que vão mobilizar, se vocês assim quiserem, esses atores ou esses dispositivos que dão sentido ao programa de educação remota, cuja finalidade é fazer com que os alunos não fiquem sem aula. A pergunta é, né, se operam como tecnologias sociais, conseguiram fazer com que os alunos ficassem sem aula? Conseguiram fazer com que a presença da escola fosse assegurada? Conseguiram fazer com que a mobilidade, conseguiram continuar mobilizando alunos, famílias e professores? É claro que vocês sabem da resposta. A resposta é sim, e ao mesmo tempo não, porque essa realidade ela não é homogênea. Essa rede é uma rede bastante complexa, não é? Ela é super complexa, e fazer com que esse programa desse certo é um desafio que a gente sabe que vai apresentar um conjunto de problemas, não é? Que vão fazer, portanto, com que essas tecnologias sociais, de fato, tenham aí dificuldades para alcançar os objetivos às quais tinham interesse de resolver, né? Eu preciso avançar, porque o tempo já está acabando, para a gente abrir para conversar, eu já estou caminhando para o fim, mas eu quero também tratar de tecnologias sociais no campo da educação que articulam ou que são promovidas ou implementadas ou financiadas pelo terceiro setor. Estou falando até agora de tecnologias sociais públicas, nesse sentido, públicas ou estatais, porque muitas delas são formuladas, implementadas e financiadas pelos próprios governos, mas há um conjunto de tecnologias sociais que operam no setor público, mas que são financiadas pelo terceiro setor ou pelo setor privado. Vejam que as escolas públicas, elas são mesmo entendidas como tecnologias sociais, né? Mas elas podem receber outras tecnologias sociais que vão se associar a elas. Então, vocês já devem ter visto, certamente vocês trabalham em alguma escola pública ou já tiveram notícia de escolas públicas que receberam bibliotecas comunitárias financiadas por outras entidades, que são que têm projetos apoiados por ONGs, que têm parcerias com outras instituições, com fundações, ou com outras prefeituras, ou com empresas privadas, ou que recebem dinheiro de outras instituições. Certamente vocês já ouviram falar
da Fundação Banco do Brasil, da Fundação Itaú, da Fundação Vale, da Fundação Lehman, da Fundação Estudar, do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Roberto Marinho, e outras tantas instituições que não são instituições públicas, não são instituições públicas, mas que têm apoiado, têm investido ou têm implementado tecnologias sociais na escola pública. É uma pergunta que a gente precisa fazer, se de fato esses programas são tecnologias sociais ou se são ações que têm por objetivo ocultar, mascarar outras agendas. Eu, por exemplo, tenho prestado muita atenção no papel que a Fundação Lehman tem desempenhado neste ano de pandemia em relação aos governos estaduais e municipais no Brasil. Muitas prefeituras e governos não têm condição de disponibilizar para suas redes públicas de ensino um conjunto de ferramentas, e aí muitas dessas instituições têm aparecido, assim como o Google, assim como a Microsoft, etc. Quer dizer, eu não posso assegurar que nessa perspectiva seriam essas tecnologias entendidas como tecnologias sociais. Talvez sejam, mas podem não ser. Por que não? Porque essas tecnologias podem produzir modificações nas relações de produção, elas podem produzir reserva de mercado, elas podem maximizar o ciclo do capital, elas podem segregar, e elas podem ser, portanto, ações ou iniciativas que visam a lucratividade, ao lucro. Se forem entendidas dessa maneira, não seriam tecnologias sociais. A tecnologia social, seu foco não é o lucro. O foco da tecnologia social é a geração de valor público. É a promoção de bem-estar, é a efetivação de direitos, é a garantia da cidadania, é o fortalecimento da democracia, é distribuir poder, é distribuir a renda ou diminuir a desigualdade de renda, é promover, é ampliar o acesso. Vejam que eu deixei isso para o final como uma provocação importante. Essas podem ser pistas para que a gente possa, digamos, perceber tecnologias e tecnologias sociais ou inovação e inovação social. Então, a inovação social produz uma mudança de paradigma, a inovação convencional também. A inovação social, para encurtar a conversa, ela é inclusiva. A inovação comum, ela é excludente. Então, essas são pistas para que a gente possa raciocinar. Então, vejam, quando a gente pensa numa política pública, ou numa política educacional, ou num programa educacional como uma tecnologia, nós estamos assumindo que esse programa, como tecnologia, vai ser para o coletivo, para o bem público, para a redução das desigualdades, para a redução das assimetrias, ou seja, em linhas gerais, essa tecnologia vai ser inclusiva. Eu não conseguiria aqui dizer para vocês uma política educacional ou um programa educacional que, por definição, é excludente, que foi criado para promover o contrário disso que está aqui. Ou, se vocês quiserem, para promover o contrário desse negócio aqui, onde eu estou arrastando o meu mouse para vocês verem. Quer dizer, qualquer política educacional que vocês encontrarem, ou um programa educacional que vocês pensarem, quer dizer, ele, tanto na teoria quanto na prática, ele se propõe isso que está aqui: aumentar bem-estar, aumentar a garantia de cidadania, promover a democracia, aumentar o acesso, diminuir as desigualdades, etc, etc, etc. Uma perspectiva, portanto, bastante positiva, se vocês me acompanham. Quais são algumas implicações disso, também das tecnologias sociais? Uma das implicações é que as tecnologias sociais, ou as políticas públicas, as políticas educacionais, pensadas como tecnologias sociais, elas vão fazer essas coisas que eu acabei de falar,
vão aumentar, vão ser inclusivas, vão reduzir desigualdade, mas também podem ser, infelizmente, elas podem produzir efeitos sociais. Então, deixa eu organizar essa frase, que de fato já estou caminhando para o final agora, Glaucia. Esse é o último slide. Então, as políticas públicas pensadas como tecnologias sociais, elas vão produzir efeitos sociais positivos. Esses a gente passou aqui um tempão falando deles, né? Eu coloquei aí agora alguns exemplos de efeitos sociais positivos que as tecnologias sociais vão produzir. Mas, ao mesmo tempo que elas podem fazer ou produzir efeitos sociais positivos, as tecnologias sociais, ou as políticas educacionais, ou as políticas públicas entendidas como tecnologias sociais, também podem, ao mesmo tempo, reduzir desigualdade, mas aumentar a desigualdade. Ao mesmo tempo, produzir acesso, mas aumentar a iniquidade. Quer dizer, aumentar, por um lado, contribuir para efetivar direitos de cidadania, mas, por outro lado, aumentar as diferenças entre os estoques de capital cultural, etc, etc, etc. Como? Ora, é muito simples, é só vocês pegarem, por exemplo, o Programa de Educação Remota de Minas Gerais. Certamente teve um conjunto de alunos que foram atendidos, mas também, ao mesmo tempo, um conjunto de alunos que não foi atendido. Tem os alunos que têm internet em casa, tem os que não têm, tem o professor que tem computador, tem o que não tem o lugar onde a televisão chega, tem o lugar onde a televisão não chega. Percebem? Quer dizer, o que eu estou tentando dizer é que essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Acontecem ao mesmo tempo porque mobilizam esses atores de maneira diferente, mobilizam esses atores dinamicamente, mobilizam esses atores em rede. E essa rede, ela não necessariamente funciona direitinho o tempo todo, em todos os lugares, em todos os territórios, ela não mobiliza esses atores humanos e não humanos perfeitamente em todos os lugares ou em todos os tempos. A dinâmica é bastante complexa. Por isso é que a ideia de pensar as tecnologias sociais, ela como rede, é importante, não é? Porque, no final das contas, se a gente está pensando política educacional dessa maneira, entender que rede a operacionalização dessas políticas vai mobilizar acaba sendo muito importante para que a gente possa gerenciar, ou organizar, mas gerenciar o verbo certo, gerenciar o próprio programa. Não é? Então, eu estou falando da Universidade Aberta do Brasil, estou falando do Programa de Educação Remota, e estou falando de um conjunto de outros programas educacionais que poderiam ser pensados dessa maneira. O programa do livro didático, o programa de expansão das universidades públicas, o programa da merenda, o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, a questão do financiamento educacional, etc., etc, etc. Então, a minha ideia aqui, acabei não dizendo, mas eu posso pensar no Fundeb como uma tecnologia social, claro que posso, né? Que está mobilizando um conjunto de atores humanos e não humanos em torno do orçamento. A lógica do Fundeb é redistribuir dinheiro entre estados e municípios. Não é? Muito bem, então eu desejo que vocês se cuidem, que vocês fiquem bem, e quero agradecê-los imensamente por terem me escutado, e aí pergunto se posso interromper agora a apresentação. Obrigada, Alexandre. Alexandre me avisou que eu já estou online. O professor Breiner, eu agradeço. É muito importante ouvirmos sobre aspectos institucionais, organizacionais, tecnológicos e simbólicos dos ambientes educacionais contemporâneos, que foi a palestra, a conversa que nós acabamos de ter.
nós recebemos algumas perguntas aqui e eu irei direcioná-las. Tendo o privilégio de encaminhar a primeira pergunta, tá? Depois que eu encaminhar essa pergunta, eu vou tirar a minha imagem, caso ela esteja sendo exposta, porque eu estou usando o celular. Então, eu não vou conseguir trabalhar com o Meet e com a rede pela qual as perguntas estão chegando até mim. Bom, é muito importante, quando você fala, Brenner, que nós resolvemos problemas públicos com políticas públicas ou com programas. E você cita e dá alguns detalhes da proposta que nós temos de ensino remoto no Estado, e nós realizamos uma pesquisa, vem uma publicação aí, associado aos problemas que você cita sobre a educação remota em Minas, né, e desses 700 mil alunos, que em detrimento de o Estado ter disponibilizado possibilidades de acesso online e offline, ainda temos 700 mil alunos que não têm acesso algum à educação remota. Eu gostaria de associar a essa questão uma pergunta que chega lá de Moçambique para a gente. O Romeu, um estudante, ele é professor da Universidade de Moçambique, ele é do Departamento de Educação, e ele me fez uma pergunta muito interessante, que nós estamos com esses problemas em Minas, certo? E como trabalhar em tempos de pandemia, ou como pensar numa educação pandêmica em países como Moçambique, que só 17% da população tem acesso à internet, tá? Essa seria uma primeira proposta de reflexão. Vou pedir licença para tirar a minha imagem e para ler mais duas perguntas que aí você responde em bloco, pode ser? Claro. Só um instantinho, Brenner, que eu tenho que abrir um outro aplicativo aqui. Ah, tá ok. Nós temos também uma pergunta da professora Andréia, que no Brasil não existe de fato uma política de inclusão digital, e sim ações esporádicas e descontínuas. É uma pergunta que eu acho que te ajuda a responder a primeira. E uma terceira pergunta é do Danilo, que traz para o nosso programa o desafio de uma pesquisa que aborda tecnologias sociais, é a primeira pesquisa da linha nesse sentido, que a pergunta do Danilo Ornelas o que se espera da educação brasileira em termos de contribuição para o desenvolvimento de tecnologias sociais. Eu acho que você pode responder essas três e depois eu faço outras três ou mais, tá, Brene? Repete a última, por favor, o que se espera. O que se espera da educação brasileira em termos de contribuição para o desenvolvimento de tecnologias sociais? Contribuição do desenvolvimento de tecnologias sociais. Isso. Vamos para essas três. Obrigado, Glaucia. Nada. Eu acho que as duas primeiras são mais difíceis. Vou deixar do Danilo por último. Que legal que a gente está sendo ouvido em Moçambique, né? Eu queria conhecer Moçambique por causa do Mia Couto. Eu acho a pergunta do Romeu muito interessante, porque ele está nos dando uma estatística muito diferente da estatística brasileira. Se o nosso caso no Brasil já é complexo, no caso mineiro, no estado de Minas Gerais, essa pesquisa que Glaucia e eu participamos mostra para nós a quantidade, tamanho da desigualdade,
Imagina com esse dado que lá você leu, de que 17% da população moçambicana que tem acesso à internet. Veja, por isso que a questão de tecnologia social, ou das políticas públicas, ou política educacional, entendida como tecnologia social, ela passa por uma discussão que eu falei dela aqui, mas falei muito rápido. De qual concepção de Estado nós estamos falando? Quando eu dei para vocês aquele exemplo do restaurante popular e da ração do João Dória quando prefeito de São Paulo, a minha ideia era falar exatamente disso. Porque na hora em que nós vivemos uma situação de pandemia sem precedentes, que de alguma forma nos revela um conjunto de coisas que a gente talvez julgava que estavam resolvidos ou imaginavam que eram problemas que estavam estruturados de uma forma, a pandemia, vejam bem, a pandemia no mundo, em maior ou menor grau, ela vai produzir uma outra rede laturiana. Na hora que você fecha as escolas, pensando aqui especificamente no caso educacional, na hora que você fecha as escolas, impede os alunos de terem aula, uma nova rede é produzida. A rede das casas, a rede com as famílias, a rede com os instrumentos ou os dispositivos que as pessoas têm em casa, mas a rede também, uma rede estatal. Por exemplo, Minas Gerais, Romeu, tem 856 ou 857 municípios. Minas Gerais tem uma televisão pública que foi utilizada para poder disponibilizar as teleaulas. A TV Minas só chegava em 126 municípios, salvo engano, me corrija, Glaucio, se eu estiver enganado. Quer dizer, somando outras possibilidades, a TV pública no estado de Minas chegou a 220 municípios de um total de 856. Ora, o que a gente está vendo é uma tecnologia social, TV pública, insuficiente do ponto de vista da ação estatal para resolver o problema. Quer dizer, no caso da pandemia, Romeu, a solução, as evidências que a gente recolhe mundialmente aí, em experiências espalhadas pelo mundo, é que, e quem está dizendo isso nem sou eu, é o próprio Banco Mundial. Onde é que a coisa se deu melhor? Se deu melhor onde o Estado foi capaz de reorganizar e coordenar a sua rede. Uma rede pública. Quer dizer, quando governos disponibilizaram a internet para as pessoas, quando os governos pagaram os acessos de banda larga, quando os governos criaram empregos, quando os governos rapidamente promoveram a renda complementar, quando os governos rapidamente deram isenção tributária às empresas, etc. Quer dizer, nesse sentido, eu não sei se você vai achar que a resposta foi dada, né? Mas a sua pergunta é o que a gente faz numa situação de pandemia? Ora, a gente vai ter que discutir que Estado é que a gente tem. Se é um Estado liberal ou se é um Estado comprometido com o bem-estar. No caso brasileiro, o que a gente viu foi uma total ausência brutal de coordenação entre o governo federal, por meio do Ministério da Educação, os governos estaduais e os governos municipais. Uma descoordenação do Ministério da Educação, um silêncio do Ministério da Educação. Cada estado fez do jeito que achava que tinha que fazer, cada município fez do jeito que tinha que fazer. Veja você, Romeu, o Brasil tem 5.570 municípios. Todos esses, não vou dizer todos, mas a maioria desses municípios ficou sem aula. Você imagina como que os governos subnacionais decidiram resolver isso? Em boa medida, no caso brasileiro, os governos empurraram para os professores e para os diretores o custo da oferta de educação remota. Eu não me lembro, Glaucia está aí, pode me ajudar, eu não me lembro do governo de Minas Gerais ter dado computadores ou ter criado alguma política de redução de custo de computadores ou ter fornecido para os professores algum pacote adicional de internet ou modernizado os seus computadores. O governo assumiu, por hipótese, que os professores e diretores tinham celulares modernos,
tinham acesso à tecnologia, etc, etc, etc. Nesse sentido, a gente pode ver o tamanho do desastre, no caso brasileiro, iniciativas muito mais exitosas, né? como se deu na Alemanha, como se deu na Nova Zelândia, como se deu em Singapura, que foram países que trouxeram para si o protagonismo dessa solução, né? Que assumiram os custos da provisão, custos monetários, orçamentários, mas também os custos não tangíveis. Eu acho que, nesse sentido, tem a ver com a pergunta que vem logo em seguida, de uma ausência de uma política de, eu nem vou dizer de inclusão digital, de uma política de acesso à tecnologia. Né? A pandemia, nesse sentido, ela reorganiza, ela rehierarquiza uma agenda, não é? A gente estava muito focado nessa questão a partir de uma rede que nascia da escola. Vocês vejam que na hora que a gente fecha a escola, a gente desloca essa rede para um outro lugar, para um outro território, que é o território da casa. Agora, mas qual casa? A casa do aluno e a casa do professor, porque o professor, ele, ao mesmo tempo que ele é professor, ele também é pai, ele também é filho, ele também mora com alguém. Então, a gente agora vai ter que discutir, por exemplo, no caso da pandemia, o tamanho do cômodo que as pessoas moram, incluindo os professores, porque isso acaba importando. Nós vamos ter que voltar a discutir se as crianças trabalham, se não trabalham, com quem os pais deixam seus filhos, se a mãe faz bico, se não faz, se eles têm algum tipo de renda assegurada pelo Estado, ou se não tem. Quer dizer, importa, né, se uma pessoa pode ou não pode fazer quarentena, se ela tem condições, silêncio para estudar, porque agora a gente está colocando a responsabilidade pela educação remota nas casas dessas pessoas. A gente desinstitucionaliza a escola e dilui a escola para outros espaços. Não sei se me faço claro. Então, nesses outros espaços, quer dizer, até pode ser que a escola tivesse, quando funcionando, tecnologia, tivesse computador, tivesse internet, etc. Nem é o caso, mas podia ser. Mas agora, na hora que a escola está fechada, nós vamos ter que nos perguntar coisas que a gente não tinha, de fato, se perguntado. Todo mundo tem dinheiro para pagar banda larga? A banda larga chega para todo mundo. Vejam vocês, e aí também o Romeu, que nós vamos ter eleição para prefeitos agora. Não sei se o Romeu conhece a estrutura administrativa do federalismo brasileiro, mas as prefeituras são, digamos, a gestão dos municípios, das pequenas cidades. Muitos são os prefeitos ou candidatos à eleição que têm colocado nos seus programas a questão da disponibilização de internet pública. Nós não tínhamos no Brasil uma discussão nacional de internet pública, ou, se vocês quiserem, de inclusão digital pública, que não passa apenas pela internet, também vai passar pelos equipamentos e pelos dispositivos. A pergunta do Danilo é uma pergunta interessante, né? O que a gente pode esperar da educação brasileira em termos de construção, de constituição de tecnologias sociais? Eu acho que a gente pode responder a pergunta invertendo também, né? A educação, a questão educacional brasileira, ela se vai resolver com política educacional nas suas diversas frentes. Então, livro didático, merenda, formação de professores, etc, 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 etc. Quer dizer, a questão educacional, ela da maneira como eu estou dizendo aqui, ela é entendida como uma questão abstrata, um problema educacional, uma coisa abstrata, e eu vou ter que decompor essa questão em questões bastante concretas, né? Então, a escola pública, eu preciso colocar a criança na escola. Essa é uma questão abstrata, nesse sentido. É uma decisão. Eu preciso oferecer educação pública de qualidade para os alunos e para as famílias. Essa pode ser entendida como uma outra questão. Agora, para eu fazer isso, eu vou ter que decompor, né? Então, o que significa educação de qualidade? Então eu vou ter que construir escolas. Eu vou ter que concursar professores. Eu vou ter que formar professores. Eu vou ter que fornecer livro didático para os professores e para os alunos. Eu vou ter que fornecer merenda para essas crianças. Eu vou ter que equipar as escolas com computadores. Eu tenho que construir quadras. Eu tenho que fazer planos de cargos e salários. Eu vou ter que concursar os professores.
Então, na hora que a gente vai desdobrando essas questões, todas elas são transformadas, portanto, em programas educacionais, em políticas educacionais. Elas vão sendo organizadas, elas vão se estruturando em rede. Então, a primeira coisa que a gente, para a sua resposta, o que a gente espera? A gente espera que a gente tenha bons programas educacionais. A gente espera que esses programas sejam inovadores, que a gente aprenda com as experiências ou dos outros estados, ou dos outros municípios, ou dos outros países. A gente espera que a gente consiga ter orçamento satisfatório para isso. A gente espera que esses programas operem em rede, que eles sejam transversais, que eles se comuniquem. Por quê? Porque a questão educacional, ela não é uma questão estrita e exclusivamente educacional. A questão educacional articula, mobiliza questões sociais, questões culturais, questões regionais, questões econômicas, questões políticas, questões biológicas, questões que estão associadas a um conjunto de dimensões que se materializam naquele menino preto, né, naquele menino pobre, naquele menino da escola pública, que mora na favela. Quer dizer, todas essas questões, elas se condensam nesse cidadão. Então, se a gente ainda pensar que eu vou resolver a questão desse aluno pobre, da favela, né, só de uma maneira unidimensional, de fato, essas políticas sociais, ou essas políticas educacionais, ou essas tecnologias vão fracassar. Simplesmente vão fracassar. Porque o que a gente já sabe é que a questão educacional só vai ser resolvida se ela for compreendida com tecnologias sociais transversais, que articulem a saúde, a renda, a educação, a cidadania, através de programas concretos. Né? Vocês podem pensar, por exemplo, o Bolsa Família. Né? É entendido como uma tecnologia social, né? Resolve um conjunto de questões, dentre elas a questão educacional. Então, essa é uma maneira de responder. A outra maneira de responder, eu acho que é a que você está esperando ouvir de mim. A escola pública, ela pensada, ela em si, sendo uma tecnologia social, ela pode ser um laboratório de experimento de outras tecnologias. E aí é que tem uma coisa importante, né? Ela não pode ser entendida como um laboratório de uma maneira isolada. Aí nós vamos precisar das prefeituras ou dos governos estaduais ou do governo federal, do ponto de vista, digamos, dos atores institucionais. Não sei se me faço claro, né? A gente está muito acostumado no Brasil, em Moçambique isso deve ser ainda em perspectivas muito mais agravadas. As escolas são espaços para experimentos, né? As ONGs vão lá, o Banco Mundial vai lá, a Visão Mundial vai lá, as igrejas vão lá, mas elas elegem as escolas. Elas fazem, o aporte é nas escolas, elas chegam até as escolas. Nesse sentido, as iniciativas vão se perdendo, elas vão ficando atomizadas, isoladas, fragmentadas. É exatamente o contrário da rede. O que a gente precisa fazer é apoiar as secretarias de educação, apoiar as prefeituras, apoiar os governos. Então, nesse sentido, Danilo, é preciso que a gente veja o que fez o governo do Ceará com o programa de alfabetização na idade certa, o PAIC, que funcionou como uma tecnologia que articula, no nível do estado do Ceará, todos os 180 e tal municípios que o Ceará tem. Né? Nesse sentido de fazer uma grande concertação, uma grande coordenação. Então, a escola não é aí pensada de uma maneira isolada. A escola está integrada numa rede multinível, o professor está integrado numa rede multinível, a diretora de escola está integrada numa rede multinível. O programa do Ceará é um programa interessante para a gente entender dessa maneira. Como que a gente consegue, através de uma tecnologia social, mobilizar concretamente esses atores que estão em diversos níveis. Glaucio, acabei falando demais, né? Mas as perguntas acabaram me provocando. Não, as perguntas são muito provocativas e eu vou te dar um desafio imenso agora.
nós temos que encerrar às 18h30, 18h35 no máximo. E temos muitas perguntas interessantes. Eu vou ler as perguntas e se você puder explanar ou dizer alguma coisa que possa lançar luzes ou algumas respostas para elas, seria interessante, tá, Brenner? Só um instantinho, por favor. Bom, nós temos uma pergunta do Alexandre, que é: o IDEB é uma tecnologia social? A partir dos resultados, é possível mensurar o desenvolvimento social de municípios? Essa é a pergunta do Alexandre. Nós temos uma outra pergunta da Andréa Assis, da professora Andréa Assis. Na opinião do professor, como esse cenário impacta a implantação e mediação das tecnologias digitais, enquanto tecnologias sociais na escola? Temos também a Roberta Rodrigues, que pergunta: o Pronatec pode ser uma tecnologia social? Ainda, o Flávio pergunta: em que medida a tecnologia promove a justiça tecnológica? E temos ainda uma pergunta do Ednei Gomes: se você teria sugestões para que as tecnologias sociais públicas de fato articulassem os atores humanos aos objetivos dessas tecnologias. O Éden Arcanjo finalmente pergunta: em se falando de novos territórios, no campo da produção do conhecimento, a experiência dos governos com o uso das tecnologias durante a pandemia, na sua opinião, foi invasiva ou exitosa? Eu acredito, Brenner, que algumas dessas perguntas você já tenha respondido na sua explanação anterior, é só resgatar e responder na medida do possível. O importante é que as perguntas fiquem também para quem estiver nos assistindo e venha nos assistir posteriormente. Ótimo. Acho que são boas perguntas, interessantes, assim, talvez bastante provocativas e sinalizam que, de fato, eu acho que consegui passar o que eu queria, né, o recado que eu queria passar. Veja, Flávio, né? Não, acho que o Alexandre, não sei agora quem foi, ela não tem os nomes, mas não guardei. O IDEB se pode ser entendido como uma tecnologia? Pode, uma tecnologia é bastante interessante, não é? A função do IDEB é medir desempenho educacional, estrito sensu, de uma maneira muito grosseira, no sentido de verificar ao longo de um conjunto ao longo do tempo, produzir dados estatísticos. O IDEB, portanto, é um indicador estatístico, é fruto de uma fórmula estatística que articula um conjunto de dados estatísticos e que vai, portanto, por meio de cálculo matemático, entregar o desempenho educacional de municípios, dos estados da federação e das escolas. Isso é uma coisa curiosa. As escolas têm um número no INEP, que é o órgão do governo, a agência governamental responsável pela aplicação das avaliações em nível nacional, pela criação das questões e, obviamente, pela tabulação desses dados, produção do indicador. Então, eu consigo saber qual é a nota do IDEB de uma escola. Consigo saber, eu consigo comparar uma escola com a outra. Então, veja, é exatamente por isso que o IDEB ele pode ser entendido como uma tecnologia social. Mobiliza um conjunto de atores, humanos e não humanos, vocês já estão entendendo quais são eles, ou conseguem imaginar quais são eles, com finalidades. A finalidade, a primeira e óbvia, é nos permitir monitorar desempenho e qualidade da educação, desempenho dos alunos, desempenho dos professores e, obviamente, desempenho das escolas
e dos professores por meio do desempenho dos alunos. Essa é uma coisa. A outra coisa é que o IDEB me permite produzir evidências para saber o que funciona e o que não funciona. Quer dizer, eu consigo, por exemplo, pegar uma escola de alto IDEB, né, imagina, uma escola no interior ou numa região muito pobre de Minas Gerais, ou do Piauí, ou do Maranhão, uma escola muito pobre, com alunos muito pobres, e essa escola tem um IDEB muito alto. Qualquer pesquisador que trabalhe com avaliação externa, ou com evidências de avaliação, fala assim, gente, mas que coisa engraçada, é uma escola muito pobre, numa região super vulnerável, com pessoas de nível socioeconômico muito baixo, e ela tem um desempenho muito alto. Quer dizer, então qualquer pesquisador vai falar assim, então eu acho que eu preciso ir lá naquela escola para ver o que essa escola está fazendo, para que a gente consiga aprender com a experiência dessas escolas. Então, nesse sentido, o IDEB tem essa função de produzir evidências para que a gente possa aprender com as experiências uns dos outros, ou das escolas, ou dos municípios, ou dos estados. A segunda pergunta que deriva da primeira é se o IDEB nos permite mensurar o desenvolvimento social dos municípios. Na verdade, sim, porque os econometristas já concluíram que existe uma forte correlação entre o IDEB das escolas e, consequentemente, o IDEB dos municípios com o nível socioeconômico das escolas e dos municípios, ou das famílias. Quer dizer, ou seja, municípios de baixo IDEB tendem a ser municípios também com baixo nível socioeconômico. Escolas de baixo IDEB, quer dizer, isso, claro, isso é uma média, né? As escolas de baixo IDEB também tenderiam a ter baixo nível socioeconômico. Se eu estou entendendo a sua pergunta, o IDEB permite que a gente explore políticas específicas para determinados público-alvo, que é o que a gente ainda avançou pouco no Brasil, né? Então, vejam, no caso da pandemia, puxando aí a brasa para o nosso lado, né, Glaucia, o que a gente viu com a educação remota é que Minas Gerais implementa um programa de educação remota homogêneo e uniforme para todos os municípios mineiros. E os quilombolas, a população indígena, as crianças com deficiências, etc., essas coisas foram tratadas no mesmo conjunto. Quer dizer, o IDEB acaba nos ensinando que, a partir de avaliações nacionais, as soluções não podem ser homogêneas, e é um desafio para nós, né? Depois, a segunda é como que esse cenário da pandemia impacta as escolas. Eu não me lembro se eu anotei direito a pergunta, né? Quer dizer, eu acho que a questão da pandemia, ela inverteu o vetor. Você tem ações institucionais definidas pelas secretarias, mas que são largamente dependentes da adesão dos professores e dos diretores. Nesse sentido, os programas de educação remota, eles dependem muito do papel que os diretores e os professores vão desempenhar. E aí é muito interessante, porque você tem programas muito institucionalizados, como é o caso do programa de Minas Gerais, mas com pouco apoio institucional a esses dois atores, diretores e professores. Você desenha um programa, mas é curioso, Minas Gerais continua parcelando o salário dos professores em tempos de pandemia, mas esses professores estão pagando planos de internet, estão comprando celulares mais potentes, tiveram que comprar notebooks, etc., com a renda que recebem, com o salário que recebem, e ainda por cima parcelados, porque o governo não entendeu que esses profissionais são da linha de frente. Quer dizer, se professor e diretor não são atores de linha de frente na pandemia, eu não sei o que diretor e professor é, né? Então, eu acho que acontece aí um desequilíbrio, porque você tem um programa que, de fato, ele aumenta
ele culpabiliza, ele responsabiliza professores e diretores, né? Que acabam sendo, digamos, os atores mais apedrejados, né? Porque, de fato, a institucionalidade do programa, do ponto de vista regulatório, é grande, mas do ponto de vista infraestrutural é baixo. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Minas Gerais criou os PDFs, as apostilas do PET. Disponibilizou as apostilas no aplicativo, no site, em PDF. Disse que as escolas tinham que disponibilizar cópias impressas para os professores. Todas as escolas têm orçamento para imprimir, todas as escolas têm impressora, todos os lugares têm condição de fazer chegar as apostilas até as famílias. O que aconteceu? Aconteceu que as pessoas estão pagando para fazer cópias, tem gente que já começou a imprimir essas apostilas e está vendendo a R$10 na rua para as pessoas comprarem. Ora, esse é um efeito social da implementação por conta de alguma coisa que a Secretaria de Educação projetou, mas projetou mal, por conta de uma rede multinível que ela não compreendeu quais eram os efeitos sociais da implementação. A terceira pergunta era se o Pronatec pode ser entendido como uma tecnologia social. Claro que sim, assim como o Bolsa Família, assim como o ProUni, assim como a Universidade Aberta do Brasil, assim como um conjunto de outros programas e políticas que sim, foram desenhados com essa finalidade. A questão da justiça tecnológica está muito associada a essa conversa dos efeitos sociais da pandemia, né? A pandemia acaba revelando ou trazendo à tona desigualdades que a gente sabia que existiam, mas que estavam, de alguma forma, adormecidas, ou que os governos imaginavam que estavam encaminhadas, ou em vias de solução, etc. Né? A justiça tecnológica ela era residual antes da pandemia, como uma dimensão da desigualdade social. Ninguém olhava muito para a questão tecnológica em termos de desigualdade. A gente olhava muito, como continua olhando, desigualdade no sentido de ter emprego, de ter renda, se tem acesso a comida, se tem acesso a moradia, se tem acesso a saneamento, etc, etc, etc. Na hora que a gente tem uma pandemia como essa, em que as pessoas precisam ficar em quarentena, no mundo, né, porque isso não é no caso brasileiro. Agora, a pandemia, ela coloca também as desigualdades numa perspectiva de um certo entrelaçamento. Se elas já eram vistas de uma maneira transversal antes, elas são hierarquizadas agora, mas elas se entrelaçam, né? Por exemplo, a gente vai ter que pensar, não é se o indivíduo tem casa ou se não tem, é quantos cômodos ele tem em casa, porque uma coisa é uma pessoa morar numa casa com 5 cômodos sozinha, ela consegue, portanto, fazer quarentena, consegue estudar. Outra coisa é uma família que mora num aglomerado, na favela, a mãe, o marido e 5 filhos, numa casa de 2 cômodos. Né? Como é que ela vai estudar nesse lugar? Então, a ideia da desigualdade, ela vai articulando agora outras desigualdades, ou ela vai desdobrando essas desigualdades em outras. E aí a questão da tecnologia, ela vai aparecer também de uma maneira entrelaçada, né? Não é mais se tem acesso à internet ou se não tem, né? É se a internet chega naquela região, se ela é confiável, se ela não é intermitente, se os provedores de internet, os planos são os mesmos para a elite ou para os mais pobres, etc, etc, etc. Então, eu acho que uma pista para a gente ver essa questão da justiça tecnológica é entender quais são os efeitos sociais do acesso ou do não acesso à tecnologia. Né? A quinta pergunta é sobre sugestões. Eu acho que eu dei algumas sugestões, né, de tecnologias sociais que existem, que estão aí no campo da educação e que os governos podem aprender com elas. Né? Acho que a gente poderia aprender com a experiência do Ceará. Né? Eu acho que muitas prefeituras podem aprender com a experiência de Belo Horizonte, com programas sociais. Eu acho que muitos países vieram aprender com o Brasil por conta do Bolsa Família, ao longo desses anos. Né? Muitos países vêm aprender com o Brasil em relação à
como que a gente faz gestão dos programas de pós-graduação, a CAPES e o CNPq, quer dizer, antes da CAPES e do CNPq serem esvaziados a partir do golpe de 2016. E depois do golpe de 2016, o que a gente vê é um esvaziamento total das políticas de pós-graduação no Brasil. O IDEB, né, muitos países vêm aprender com o Brasil no sentido de produzir indicadores educacionais ou estatísticas educacionais confiáveis. É curioso porque a gente também tem aprendido, bem ou mal, com a educação remota. Né? Bem ou mal, a gente tem construído um conjunto de evidências. Eu, sinceramente, não sei qual vai ser a capacidade de estados e municípios na hora que as aulas voltarem, né? Se a gente vai ter incorporado ou não incorporado essas questões. Mas eu me lembro, Glaucia está aí, que a gente escreveu sobre isso, se eu fosse a Secretaria de Estado da Educação, eu continuaria produzindo teleaulas, videoaulas. Eu continuaria alimentando o canal do Se Liga na Educação no YouTube. Se eu fosse gestor educacional, eu faria isso. Porque o que a gente viu é que você tem críticas à educação remota, mas você tem um conjunto de pessoas, de alunos, de famílias, que tem uma visão positiva. Quer dizer, a gente precisa perguntar para as crianças, para os adolescentes e para os jovens como é que esses caras estão estudando, como é que esses caras estão aprendendo. Né? Apesar de todos os problemas que as teleaulas têm, a gente encontrou comentários favoráveis, né? Pessoas dizendo que aquilo ali ajudava. Quer dizer, a Sancho nos fala da educação híbrida, quer dizer, uma pergunta que a gente vai ter que se fazer como é que a gente vai convergir essas tecnologias ou esses atores humanos e não humanos. Né? E a sexta pergunta, porque eu sei que o tempo está curto, é a questão do território. Olha, no caso da pandemia, o território foi virtualizado ou ele foi deslocado. Né? A escola está fechada, a escola já era um território bastante definido para a política educacional ou para a tecnologia social, ela mesma é uma tecnologia, não é? Para que ela é fechada, isso se desloca, se virtualiza para as casas ou para outros espaços, mas majoritariamente as casas. Aí essa questão se articula com a ideia de justiça tecnológica que foi trazida aqui. Né? Eu não sei se essa coisa de invasiva ou de exitosa. Eu acho que invasiva, porque a gente está produzindo um conjunto de dados que a gente nem sabe que está produzindo por conta do Big Data. Né? Vocês imaginem a quantidade de dado que o Google começou a produzir por conta de todo mundo, no mundo, usar essas plataformas digitais, a Microsoft, o Facebook, etc. Então, isso é coisa para alguém que estuda Big Data responder para nós, para essas discussões que a gente vai querer fazer a partir da educação. Né? Mas eu prefiro pensar, ainda que eu saiba que elas foram invasivas, eu já sei que eu tenho que parar, o tempo é que vai dizer se elas foram exitosas, porque a gente vai ter que ver, na hora que a gente for, por exemplo, avaliar o desempenho dos alunos, o que aconteceu. É fato que 2020 vai ser um desastre para o desempenho das escolas e para o desempenho dos alunos, especialmente o das escolas públicas. Né? É fato que os professores devem estar muito mais cansados. Né? Eu acho até que os professores da rede privada devem estar muito mais esgotados do que os professores das redes públicas. Porque a dimensão ser dono de escola num ano em que os pais tiveram muita dificuldade para pagar as mensalidades, deve ter sido um problema para a manutenção desses empregos, e certamente esses professores foram super chantageados pelos donos das escolas. Não sei se ajudei ou se atrapalhei nas minhas respostas, mas quero de novo agradecê-los pela delicadeza do tempo. Breiner. Oi? Certamente você nos ajudou, contribuiu muito. Na sua apresentação, não me lembro se disse que você é professor também na linha de pesquisa, Educação Tecnológica e Sociedade, da Faculdade de Educação da UFMG. Quem estiver assistindo e quiser conversar mais com o professor Breiner, olha no site do programa na UFMG. Desculpa, gente, minha filha fez uma baguncinha aqui. Olha no site
um programa da UFMG que tem contato do professor Brenner. Agradecemos muito as suas contribuições, agradeço em nome da coordenadora do evento, em nome da Andréia, e quero agradecer também o Alexandre, que está dando todo esse suporte para a gente aqui, e a gente vê o Alexandre muito mais do que quem está assistindo vê. Muito obrigada a todos e aguardamos vocês daqui a pouco às 19 horas com o professor da Universidade Federal da Bahia. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço, foi um prazer estar com vocês e obrigado pela companhia, né? Novamente, obrigado à professora Andréia e a quem agradeço também em nome de toda a equipe que está organizando esse encontro. Boa noite, se cuidem.